Olá e boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira aula magna de espiritualidade. Vamos explorar juntos como sair daquela dúvida mais profunda e sombria até chegar numa fé totalmente inabalável. E para isso, vamos mergulhar num texto bem antigo, mas olha, literalmente perfeito para os dias de hoje, o livro de Abacuque. A ideia aqui é perceber que a crise e o questionamento não são o fim da linha de jeito nenhum. Na verdade, eles são o comecinho de uma jornada incrível rumo à confiança. E para organizar nossa mente nessa jornada, dividimos a nossa conversa em 5 passos. 1. O profeta que questiona. 2. Abacuque e outros profetas. 3. A torre de vigia. 4. O justo viverá pela fé. E 5. Confiança em meio à crise. Vamos lá! Seção 1. O profeta que questiona. Esse é o nosso primeiro ato, focado na crise e na pergunta. É super normal a gente lutar e fazer um monte de perguntas quando a dor aperta, né? E o nosso protagonista de hoje mostra isso de um jeito espetacular. O nome Abacuque, por si só, já é bem profundo. Significa abraço ou aquele que se apega a Deus. Mas tem um detalhe aqui que é surpreendente. Diferente de quase todos os personagens da Bíblia, não existe nenhum registro da genealogia dele. Ele simplesmente surge do nada. E sabe por que isso importa tanto? Porque nos ensina que a origem dele não importava, mas a postura dele sim. Em vez de ir lá pregar para o povo, ele pegou as dúvidas mais pesadas que tinha e foi bater um papo reto, direto com o Criador. Mas para entender o peso real dessa conversa, a gente precisa olhar para o cenário da época. Era um contexto de pura crise. A nação de Judá estava fundada, literalmente, em violência, corrupção e injustiça. Isso tudo bem às vésperas de uma invasão avassaladora do Império Babilônico. É impressionante como esse cenário antigo soa tão familiar, não é? A turbulência na sociedade, aquela sensação horrível de injustiça saindo impune, o medo de um desastre iminente. Essas são coisas que muitas gerações enfrentam, inclusive nós hoje em dia. E é exatamente no meio desse caos todo que vem aquela pergunta crua, rasgada direto do coração do profeta. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Parando para pensar, o silêncio divino diante do mal é algo que perturba muito a cabeça da gente. Mas trazer essa angústia para fora, falar abertamente sobre ela, não é sinal de fraqueza. Na verdade, é um ponto de partida totalmente válido para quem está buscando um entendimento genuíno. Isso nos leva à seção 2. Abacuque e outros profetas. O contraste e a espera. Para a gente captar bem o quão único Abacuque era, vale a pena dar uma olhada nos colegas contemporâneos dele. Se a gente observar, Jeremias chorava junto com o povo. Isaías estava focado na santidade de Deus e no Messias. Amós ia lá e confrontava a sociedade na cara dura, enquanto Daniel se mantinha firme e fiel lá no exílio. Todo mundo aí carregava um fardo pesadíssimo, mas Abacuque vai por outro caminho. O foco dele não era dar bronca nos homens, mas sim questionar a lógica do próprio Deus diante daquele mal todo. Só que o contraste mais gritante mesmo é com a história de Jonas. Ambos tiveram um conflito bem severo com o que Deus queria, né? Mas olha a diferença. Enquanto Jonas briga com o propósito divino e foge para bem longe, Abacuque quer entender e corre direto para Deus. É uma diferença monumental. É a distância enorme entre fugir das questões difíceis e correr na direção do Criador abraçado a elas. Agora vamos para a seção 3. A torre de vigia. O momento de esperar pela revelação. E o que acontece depois de despejar aquelas perguntas indigestas? Vem o momento de escutar. Mas quando a resposta chega, ela é um choque. Deus revela que vai usar os caldeus, ou seja, os babilônios, para julgar Judá. Peraí, uma nação que era ainda pior e mais cruel? Isso causa um nó gigantesco na cabeça de qualquer um. E mostra pra gente que muitas vezes as respostas que a gente busca parecem super confusas no começo, desafiando totalmente a nossa lógica imediata. Dá para perceber que essa evolução espiritual tem um percurso que é dolorido, mas bem claro. Tudo começa com a dúvida, daí passa para o clamor e chega num questionamento profundo. É aí que entra a fase mais vital de todas, a espera. É a espera que abre as portas para a revelação e, no fim de tudo, deságua na confiança. A fé, afinal de contas, não é um interruptor que a gente liga e desliga. É uma jornada progressiva rumo ao amadurecimento. E o grande marco dessa transição é uma frase icônica do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia. Essa imagem perfeita daquela escolha consciente de ter fé e paciência. É um lembrete sensacional para nós de que, quando o caos se instala, a nossa melhor estratégia é criar a nossa própria torre de vigia mental e espiritual. Parar para observar e escutar de verdade, em vez de sair agindo guiados puramente pela ansiedade do momento. Chegamos à seção 4. O justo viverá pela fé.
a nossa âncora inabalável. E aqui está a grande sacada, a mensagem central que surge em todo o livro. O justo viverá pela fé. Essa declaração é tão forte que mais tarde foi parar em vários livros do Novo Testamento, como Romanos e Gálatas. É um princípio absoluto. Ensina pra gente que a nossa sobrevivência espiritual e a nossa paz não estão ancoradas em ter um cenário perfeito. A base da vida não é a previsibilidade de que tudo vai dar certo, mas sim a confiança. Mas para não deixar isso só no campo das ideias, essa revelação atemporal exige prática todo santo dia. Passo 1. Entender de vez que a vida com Deus se baseia na fé e não nas circunstâncias favoráveis. Passo 2. Confiar mesmo quando a gente não vê resultado nenhum no horizonte. E o passo 3. Decidir fazer isso diariamente. É pegar uma frase de milhares de anos atrás e transformar numa verdadeira ferramenta de sobrevivência para os dias de hoje. Além de tudo isso, o texto traz uma garantia fantástica. A justiça de Deus é certíssima. Ele solta vários ais contra o orgulho, a ganância, a violência e a idolatria para lembrar a gente de que absolutamente nada passa batido. Às vezes parece que o mal está vencendo, né? Mas a vitória do mal nunca é definitiva. Ter essa certeza traz uma paz imensa e dá liberdade da gente viver com integridade ética, mesmo quando o mundo ao redor parece quebrado e corrupto. E finalmente vamos para a nossa sessão 5, confiança em meio à crise, a alegria nas dificuldades. Gente, olha o peso dessa declaração monumental. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Para uma sociedade agrícola daquela época, a figueira não dar fruto era sinônimo de colapso econômico total. Era a ausência completa de segurança e sustento para a família. E mesmo com esse cenário devastador, rola uma decisão inabalável pela alegria. Isso ilustra de um jeito formidável a beleza de escolher a alegria no Criador e manter a confiança, mesmo diante de uma falha material completa e absoluta. Então, para consolidar bem a nossa aula magna de hoje, reunimos as lições práticas para usar nas nossas próprias crises modernas. O roteiro é bem claro. Primeiro, ser totalmente sincero e levar todas as dúvidas para o Criador. Segundo, ter a disciplina de subir naquela torre de vigia mental e esperar a resposta com calma. Terceiro, escolher confiar, até quando o cenário não faz o menor sentido na hora. Quarto, viver pela fé diariamente. E quinto, decidir encontrar alegria na presença divina, aconteça o que acontecer. São passos profundamente transformadores. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma pergunta bem provocativa e profunda para martelar na mente de todos nós. Será que a gente consegue confiar em Deus, mesmo quando absolutamente tudo ao redor parece dar errado? A jornada de Abacuque provou para a gente que sim, é possível. O caminho vai do questionamento mais honesto até a confiança inabalável. Esperamos de verdade que esse material inspire uma reflexão poderosa sobre onde temos colocado a nossa fé. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração visual com a gente e até a próxima!